Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui no Lar da Caridade. Mas além de ser um prazer, é também uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos na casa muita história sobre mediunidade, então é com muito respeito que nós vamos tratar desse tema aqui hoje. Então agradecer a presença dos encarnados e dos desencarnados que aqui se encontram e vamos pedir a Deus e a Jesus para que a gente tenha uma jornada profícua, para que a gente tenha uma jornada que realmente, verdadeiramente nos faça crescer um pouco mais. Nós sabemos que o homem procura a paz, busca a paz, e nós então vamos buscar a paz do Cristo, pedindo que essa paz se faça presente em cada um de nós, em cada coração. Quando nós falamos a respeito de mediunidade, nós estamos fazendo uma proposta que é do estudo da mediunidade, porque dificilmente é possível fazer uma palestra a respeito desse tema, uma vez que há uma necessidade muito grande de se aprofundar, de se estudar sobre esse tema. E a ideia nossa hoje é fazer uma provocação a respeito do que envolve nesse tema mediunidade. Então nós fizemos a proposta perguntando: Espiritismo prático ou prática do Espiritismo? E nós vamos procurar nos fazer entender nessa provocação. Antes, porém, nós gostaríamos de lembrar que a antiguidade, ela prodigalizou fenômenos mediúnicos, mediunidades sublimes, mediunidades torturantes. Nós vamos encontrar Sócrates, segundo os seus discípulos, sempre acompanhado por um amigo invisível. Mais tarde nós vamos encontrar em Roma, no templo de Minerva, Pausânias. Ali ele recebeu uma condenação para morrer de fome e de sede naquele templo. Ele desencarna e, alucinado com a ideia acrisolada da revolta, ele fica se materializando, desmaterializando para aqueles visitantes daquele templo. Mais tarde nós vamos encontrar Nero já no final do seu reinado. Ele então desdobra-se e fora do corpo ele se encontra com Agripina, sua mãe, e com Otávia, sua esposa, as quais ele mandou assassiná-las. E elas o perseguem até que ele caia num abismo. Nós vamos verificar Calígula, já morto, o seu túmulo rodeado de espíritos vingativos. Para afugentar esses espíritos, houve a necessidade de exumar e incinerar os restos mortais daquele nosso irmão. Mas é no cristianismo que nós vamos ver a mediunidade com sua culminância. Jesus é, com os seus atos, com as suas curas, com seu ministério, a demonstração viva de que ele era o médium da sabedoria divina. E nós vamos observar que após o dia de Pentecostes, todos os discípulos vão tornar-se notáveis médiuns. Mas nós não podemos nos enganar. Se em dado momento da nossa história contada aqui, muito rapidamente, vimos mediunidades torturantes, nós vamos ver a mediunidade sublimada. Mas aquelas criaturas em que a mediunidade os torturavam, no mundo material eles foram expoentes. Mas os discípulos e o próprio Jesus na terra experimentaram vilipêndios, inquéritos, sarcasmos e toda sorte de castigos físicos, inclusive. Seguindo nesta história do cristianismo, Paulo, o apóstolo, vai desdobrar-se do corpo em Trode. Na igreja de Antioquia, nós vamos ver uma infinidade de apóstolos ali frequentando, experimentando fenômenos da psicofonia. E nas figuras de Tiago, de João, nas figuras de todos os apóstolos, inclusive Pedro, que nós vamos verificar fenômenos
do magnetismo de cura, de espíritos sofredores sendo retirados e levados para o plano espiritual para tratamento. Nós vamos ver todas as faculdades mediúnicas sendo experimentadas de maneiras diferentes por cada um desses seguidores do Evangelho. O Evangelho prodigaliza todos esses fenômenos que a gente acaba de falar, e nós pedimos, assim como São Vicente de Paulo, pedimos para que o Evangelho seja visitado novamente, seja revisto novamente, mas não o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho segundo o Espiritismo contém a moral do Cristo, um dos aspectos, e segundo Kardec, o Evangelho de Jesus tem 5 aspectos. Nós precisamos, como espíritas, conhecer os outros 4 aspectos. Já na nossa história mais recente, nós vamos encontrar Teresa d'Ávila, Martim Lutero, Francisco de Assis, vão ser expoentes que vão nos legar uma diversidade de fenômenos mediúnicos, experimentando os diversos matizes dessas faculdades. Vamos encontrar no advento do Espiritismo as irmãs Fox, os fenômenos das mesas girantes. Portanto, eu convido a vocês para que a gente faça uma investigação interior, se nós somos praticantes do Espiritismo ou se nós somos apenas espiritistas práticos. Para a gente introduzir o tema, nós vamos lembrar de uma questão que foi feita no Lar da Caridade, sobre estudo do Espiritismo, o estudo das faculdades mediúnicas. E eu peço licença para vocês para falar sobre uma passagem, é o capítulo 29 da obra Uma Vida de Amor e Caridade, de Dona Aparecida Conceição e Francisco Cândido Xavier. E nesse livro, no capítulo 29, que trata dos trabalhos espíritas no Lar da Caridade, foi contada a seguinte história. Havia muitas irmãs assistidas pela instituição, que eram dotadas de faculdades mediúnicas. Muitas vezes, à noite, quando terminavam as aulas, presenciávamos diversas manifestações mediúnicas nos seus quartos, quando reuníamos em preces para receber o auxílio espiritual. Consultado nosso irmão Chico Xavier, se haveria necessidade de um trabalho de desobsessão, ele nos aconselhou ao estudo de O Livro dos Médiuns, na reunião destinada aos estudos evangélicos. Seguindo a orientação, estudamos o Livro dos Médiuns durante 2 anos, com a explicação dos temas em sequência, apresentados semanalmente. Tudo foi normalizado pela compreensão das explicações sobre mediunidade. Então, senhoras e senhores, meus irmãos e minhas irmãs, nós observamos que aqui nessa casa nós tivemos a história viva, porque podemos nos encontrar com as pessoas que participaram desses fenômenos, que apenas o estudo da mediunidade, através do Livro dos Médiuns, em sequência, com espírito de sequência, com estudo metódico, sem a fenomenologia da desobsessão, trazer o irmão para a sessão, doutrinar o irmão. O que Francisco Cândido Xavier nos ensinou nessa oportunidade foi que nós deveríamos nos evangelizar, porque era isto que eles estavam fazendo, conhecendo as faculdades mediúnicas e quais eram os fenômenos que aconteciam. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu convido a vocês para visitar este livro, o Livro dos Médiuns, onde Kardec disse o seguinte: quem quiser conhecer mediunidade e que desejem adquirir conhecimentos preliminares através de nossas obras, disse Kardec,
aconselhamos a seguinte ordem: o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. A obra de Kardec, ela é completa com 30 obras, e não 5, como muitos acham, como muitos pensam. Um deles está mencionado aqui em 1861, que é o Espiritismo, um livro que você lê em pouco tempo, mas um livro de uma sabedoria, de uma virtude que, para ser adquirida, necessita de vários encontros, espírito de sequência, e não apenas aquilo que nós chamamos de o teste Rorschach, que é o que eu acho. Eu ouço e digo o que eu acho, o que eu acho. É mostrar uma figura e falar assim: o que você vê nessa figura? Cada um de nós vamos ver alguma coisa na figura. Então, se não houver espírito de sequência, se não houver estudo da mediunidade com metodologia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E é nesse espírito, então, que eu estou convidando vocês para a gente promover esse estudo. Um estudo sobre mediunidade, nós precisamos conhecer, saber. Se eu digo que sou espírita, eu preciso responder essa pergunta: o que é mediunidade? Eu tenho obrigação de responder essa pergunta, porque eu disse que sou espírita. Espírita não tem simpatizante. Espírita tem praticante. Nós vamos observar que é o Kardec que vai dizer isso. Nós precisamos saber quem são os médiuns. Nós precisamos saber o que é a mediunidade e a prática do Espiritismo. Nós também precisamos saber, porque muitos colocam para nós: somos todos médiuns. Mas quais são os desafios e obstáculos que o médium vai enfrentar? No estudo da mediunidade, nós vamos observar esses temas e também as manifestações mediúnicas. Quais são? Como são? Há necessidade de desenvolvimento? O que é mandato mediúnico? Nós separamos esses 6 itens para a gente tecer algum comentário hoje e pretendemos passar pelo menos um pouco do que nós pudemos colecionar dessas pérolas benditas deixadas pelos nossos irmãos maiores. Nós estamos trazendo aqui espiritualista, espírita e espiritismo. Todo espiritualista é espírita porque diz que acredita na existência dos espíritos? Não, não é. Isso Kardec vai deixar muito claro no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Espiritualista é aquele que acredita na existência dos espíritos, mas se ele não pratica o espiritismo, ele não é espírita. Kardec então nos ensina que espírita é o praticante do espiritismo. Agora, a pergunta básica: o que é espiritismo? Certa vez eu entrevistei Alessandro Viana, um expositor espírita, que ele disse: o espiritismo é o que o espírita fizer dele. E ele tem toda a razão. Porque o espiritismo, em verdade, é a doutrina espírita, que está contida na codificação espírita, composta não de 5 livros, mas de 30 obras, porque a experimentação daquilo que ia reverberar nas pessoas, os ensaios, as dificuldades, todas constam da revista espírita. E também nas outras obras onde Kardec deixou para nós a história. Há uma viagem espírita de 1862, onde ele conta para nós 3 viagens, 1860, 1861 e 1862. Nessa viagem de 1862, verificando como andava o movimento espírita, ele deixa uma página para nós falando dos espíritos mentirosos. E ele vai concordar com aquilo que Erasto fala no Livro dos Médiuns, relacionado
com as verdades. É melhor você deixar de crer em 10 verdades do que crer em uma só mentira. Então é melhor que você duvide, é melhor duvidar, não acreditar de primeira. Por isso há no Livro dos Espíritos, quando trata das mensagens, e também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o controle universal das mensagens. Então, ser espírita é ser praticante do Espiritismo. E o Espiritismo está contido na doutrina espírita. E é sobre isso que nós vamos tratar, reservando para a noite de hoje o Livro dos Médiuns. O conteúdo do Livro dos Médiuns é tratar dos gêneros das manifestações, dos meios de comunicação entre os dois planos, do desenvolvimento da mediunidade e das dificuldades e obstáculos na prática do espiritismo. Mas é bem interessante a expressão utilizada pelo nosso codificador. Na introdução do Livro dos Médiuns, isso já em 1861, depois de conversar bastante com os nossos irmãos da espiritualidade superior, depois de produzir bastante notícia do plano espiritual, ensinamentos, experimentações, Kardec constata: diariamente a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e as desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Ignorância dos princípios doutrinários. Ignorância no sentido do desconhecimento. E partindo dessa constatação de Allan Kardec, nós então vamos trazer para a noite de hoje esses princípios aglutinados e resumidos, não são todos, mas são alguns que reputamos principais. É importante lembrar que o espírita considera Deus a causa primária de todas as coisas, mas acredita mesmo, porque ele tem fé nesse Criador. Então, o espírita, ele não esmorece na primeira dificuldade e nem na última. Ele também compreende, para que a lógica espírita ocorra, temos que ter pluralidade de mundos, pluralidade das existências, mundo corporal e espiritual que se relacionam. Pluralidade dos mundos, porque no item próximo nós vamos verificar que espíritos são aqueles que se encarnam na Terra, nos corpos físicos, e que evoluem, porque eles foram criados simples e ignorantes, mas devem evoluir em cada morada que o Pai deixou para a nossa evolução. Então, utilizando uma expressão de Emmanuel, as humanidades, e ele vai retratar da humanidade terrestre. A humanidade terrestre se desenvolve, se evolui na Terra, mas nós vamos ter as humanidades que vão se desenvolver em Saturno, Vênus, Marte, Sírios, em outras constelações, nas Pleiades. Vamos concordar, como dissemos, mas porque vamos experimentar na prática que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Basta nos relacionarmos com os outros seres da criação para constatarmos isso. Mas nós percebemos que nessa evolução, esses seres inteligentes não estão no mesmo grau de intelectualidade, porque fomos criados simples e ignorantes. Agora, nessa evolução, Deus, na sua infinita misericórdia, nos legou o livre-arbítrio. Por quê? Nesse plano evolutivo, nós vamos sofrer a consequência dos nossos atos, porque vamos fazer ou deixar de fazer aquilo que a nossa arbitrariedade comande, mas vamos responder pelo respeito ou pelo desrespeito às leis divinas.
Jesus, portanto, pelo Espiritismo, é o nosso guia e modelo. Como dissemos aqui antes, já começa a ser guia e modelo para os próprios médiuns, porque Jesus, na sua sublime passagem pela terra, é o medianeiro da sabedoria divina. A sua moral vai ser a nossa bússola, porque ela nos orientará numa evolução segura. Praticar a moral do Cristo soluciona todos os problemas. Então a minha renitência, a minha falta de amor próprio, a minha falta de amor a mim mesmo, não deixa que eu cumpra tranquilamente aquilo que Jesus nos ensinou como questão moral. Eu não uso como bússola. E como no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, pedi e obtereis, a prece é um ato de adoração a Deus e nos torna sempre um indivíduo melhor. E a prece, ela não é, como o Emmanuel disse, não é um breviário para genuflexório. Ela não é apenas um caderninho onde você lê palavras bonitas, ajoelha e levanta, ajoelha e levanta. A prece é um ato de adoração a Deus. A prece é um momento em que você vai falar com Deus. Por isso que você fala com Deus na intimidade da sua consciência e na intimidade do seu quarto, na intimidade do seu lar, da sua casa. Em todo momento que você precisar ter uma conversa com Deus, entre dentro do templo, que Alta de Souza disse que é a mais alta das montanhas, que é o teu coração, que é ali onde Deus vai te ouvir. Numa palavra pura e peregrina. Ora, se nós então trouxemos um pouco a respeito dos princípios doutrinários para nos lembrarmos, porque, como nos ensinou Raul Teixeira, existem médiuns que já estão na quarta encarnação dentro do próprio Espiritismo. Então nós estamos lembrando os princípios que nós abraçamos. É importante, se eu tenho uma base, e a nossa primeira questão daquela quantidade de itens para investigação é o que é mediunidade. Temos várias hipóteses conceituais do que é mediunidade. Nós trouxemos uma que vai nos levar para o texto bíblico, onde Emmanuel, considerado o quinto evangelista, responde o que é mediunidade. E ele vai definir: é a luz derramada sobre a carne, é um atributo do espírito, é um patrimônio imortal da alma. Então, a faculdade mediúnica, ela não é inerente do corpo físico. O corpo físico é um instrumento que o espírito utilizará para a manifestação da faculdade mediúnica. Quando diz que é luz derramada sobre a carne, eu peço licença para chamar o profeta Joel, onde disse ele há bons tempos: dom do Espírito, capítulo 3. Depois derramarei meu Espírito sobre todos, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens verão visões. Também sobre servos e servas derramarei naquele dia o meu Espírito. Naquele dia, nós estamos falando de Pentecostes, o dia de Pentecostes, a luz derramada do Espírito. Como nós espíritas sabemos, Jesus não a figura daquele ser humano encarnado na terra, mas o Espírito crístico, que descobrimos na codificação e depois também na obra de Francisco Cândido Xavier, que se trata do Espírito da Verdade. E no livro A Caminho da Luz nos ensina que Jesus está no começo do orbe terrestre. É Ele quem vai moldar o planeta Terra. Então é Ele que transmite a Joel esta expressão que é legada a Deus, mas Jesus, repito, o Cristo é o medianeiro da sabedoria divina. Então ele diz para Joel que naquele dia derramarei do meu Espírito. E foi exatamente o que aconteceu. A partir do Pentecostes, nós vamos ver a mediunidade sublimada. Ela vai alcançar as culminâncias. E nós então
vamos buscar agora no livro dos médiuns, Allan Kardec dizendo para nós quem são os médiuns. Nós hoje não podemos nos esquecer, nós estamos questionando: somos espiritistas práticos ou nós somos praticantes do espiritismo? Disse Kardec, capítulo 14, livro dos médiuns: toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, sensitivos, impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. É importante, antes de avançarmos, falando um pouco a respeito dos médiuns, que Allan Kardec esclareceu que a mediunidade é inerente ao homem. Mais tarde, Emmanuel vai esclarecer que é atributo, é qualidade do espírito. Mas o espírito, como aprendemos nos princípios espíritas, o espírito encarna num corpo físico, porque o ser humano é um espírito encarnado na Terra. Então esse ser humano, por uma glândula, vai externar essa faculdade mediúnica, em maior ou menor grau. Mas ele não disse que médium é aquele que está dentro do centro espírita. Ele disse que médium é aquele indivíduo que vai externar essa faculdade em maior ou menor grau. Então nós vamos ver como nós estudamos na obra Vida no Mundo Espiritual, nos legada por André Luiz, pela psicografia bendita de Francisco Cândido Xavier, onde um jornalista, ele se associa com um espírito, e esse espírito detesta uma personalidade encarnada na Terra, e ele quer derrubar essa pessoa, quer falar mal da honra dessa pessoa, e ele se afiniza com esse jornalista, com esse repórter, que vai escrever coisas desagradáveis a respeito daquela pessoa, trazendo para ele, escritor, para o espírito que o obsidiava, e também para a pessoa que era então o instrumento da obsessão, sérios prejuízos. Então nós vamos ver um médium psicógrafo dentro de uma repartição, dentro de uma revista, e ele não estava dentro de um centro espírita. Portanto, precisamos pensar muito quando nós estamos atuando no mundo exterior. Quando fala para nós na questão 919 do Livro dos Espíritos, conheça-te a ti mesmo, está relacionada com também conhecer as tuas próprias faculdades, do que você é capaz, com quem você se associa. Alguém na Terra disse assim: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Emmanuel, mais tarde, no livro Pensamento e Vida, lá pelas voltas do capítulo 8, no capítulo chamado Associação, nós vamos perceber que ali ele está dizendo: me diga no que você está pensando, que eu direi aonde o teu espírito está. E assim nós prosseguimos buscando esse benfeitor espiritual, ainda na obra bendita de Francisco Cândido Xavier, agora num outro livro, Doutrinando a Fé
Mensagens aos Médiuns é o capítulo e o subtítulo do livro Emmanuel, né? Ditado a Francisco Cândido Xavier. Então, perguntou para Emmanuel: quem são os médiuns? E ele respondeu: não são missionários, são almas que fracassaram desastradamente, contrariaram o curso das leis divinas, resgatam o passado obscuro e delituoso, praticaram graves deslizes, erraram clamorosamente. Nós não cansamos de ouvir de Francisco Cândido Xavier que ele era um cisco. Nós não cansamos de ouvir de Francisco Cândido Xavier que ele era como um animal nas mãos dos benfeitores espirituais que o adestravam, que o ensinavam. E nós, principalmente nessa organização física, que aqui eu me apresento como personalidade, me considero muito distante desse que nos disse que era um animal, que era um cisco. E clamorosamente, o seu mentor, o seu diretor, ele disse que os médiuns, na sua generalidade, são pessoas fracassadas. E nós vamos escutar uma historinha dentro da própria obra de André Luiz que vai nos constatar essa verdade. Já no livro Nos Domínios da Mediunidade, no prefácio, Emmanuel, e sempre ele, a gente indica que quem quiser estudar mediunidade, Livro dos Médiuns, Codificação Espírita e obra de Francisco Cândido Xavier, principalmente Emmanuel. Quando não é o Emmanuel que está tratando, ele está organizando e dirigindo os espíritos para nos legar os ensinamentos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o Emmanuel vai dizer: todos somos médiuns, porque Emmanuel disse para Francisco Cândido Xavier, no seu ministério, aqui na Terra, como psicógrafo dos livros, fique com Jesus e Kardec. Porque se algum dia eu algo lhe disser que contrarie Jesus e Kardec, você me esqueça. Então, aqui nós temos a constatação de que Emmanuel segue codificação espírita. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças inferiores, perturbadoras, deprimentes, se ainda estamos escravos das sombras da vida primitivista ou torturada. O bem-estar material não significa bem-estar espiritual. Quando nós pensamos em instigar um estudo sobre mediunidade, o que nós somos? Espiritistas práticos ou praticantes do espiritismo? Por essa expressão trazida por Allan Kardec, por esse esclarecimento trazido por Emmanuel, nós vamos verificar que é muito fácil sairmos agora indo para o nosso meio, adentrando aos centros espíritas, às casas de oração. Nós vamos verificar que alguns têm fenômenos em primeiro plano, mas ele não flui o seu pensamento para se associar com os espíritos superiores. Ele quer que os espíritos superiores desçam até ele. E aí se torna joguetes nas mãos dos espíritos zombeteiros, porque começa, por exemplo, utilizando o exemplo do psicógrafo, dizer ou traduzir coisas que não tem nada a ver com o que está escrito na codificação espírita. Nós já observamos alguns livros trazendo gravidez no plano espiritual. Se no livro dos Espíritos fala que espírito não tem sexo como nós entendemos morfologicamente falando, como nós podemos traduzir uma gravidez no plano espiritual? Se nós somos criados por Deus e nascemos simples e ignorantes e somos levados nessa pluralidade de existências de mundos para a nossa perfeição, para a nossa evolução, como aceitar algumas dessas ditas psicografias falando que Allan Kardec está ultrapassado?
Então, o que ocorre com essas figuras? Elas vão interromper a ligação com o Espírito Divino. Porque Jesus está aqui do nosso lado. Ele disse que onde houvesse 2 ou mais, ele não disse 1, ele disse 2 ou mais. Falando em seu nome, ele estaria presente. Então ele está aqui. Então por que eu não toco a virtude de Jesus, como nós vimos nas passagens bíblicas, naquela mulher que toca em Jesus, e ele disse: de mim saiu uma virtude, quem me tocou? Mas quantos de nós somos tocados para sair alguma virtude de nós? Ismael quer dar uma mensagem nos centros espíritas. Qual centro espírita que se prepara para receber essa mensagem? Na prática do espiritismo, nós vamos pensar que o fenômeno estará em segundo plano. As pessoas que ali estão vão estudar, como o Chico disse aqui nesta casa. Vão estudar para se vincular com o plano superior, para fazer aquilo que Jesus disse que é a nossa tarefa: brilhe a vossa luz, refletir a luz divina. Então nós temos aí a diferença da interpretação do que quis dizer Emmanuel nesse prefácio. É o que nós estamos pensando. Nós fomos encontrar no livro Os Mensageiros uma importante informação. Se nós estamos, alguns de nós, na 4ª encarnação dentro do Espiritismo, é porque nós estamos indo para uma escola e depois saindo da escola para aplicar o que aprendemos, e aí nós não aplicamos corretamente e voltamos para a escola. Na Terra é assim. Você estuda muitos anos, aprende medicina e sai para curar os doentes. Alguns exercem esse munus como ministério. Então ele está exercendo mediunidade, porque ele é um médium da saúde. Então ele está expressando a sabedoria divina na Terra. Mas outros estão fazendo o comércio, apenas o intercâmbio, sendo médium do dinheiro com os bens materiais. Então ele não está refletindo a luz divina. Mas no livro Os Mensageiros, André Luiz, através da espiritualidade superior, traz para nós a notícia que nas cidades espirituais, nós estamos citando 2 aqui, que é Sírios e Alvorada Nova, assim como na cidade Nosso Lar, existem centros de formação daqueles que serão médiuns, doutrinadores, que irão trabalhar na seara espírita. Então, nada está acontecendo por acaso e nada está acontecendo sem planejamento. O planejamento é feito com extrema antecedência. Então, diz assim: preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não são todos que vão para os centros espíritas. Você pode doutrinar no seu trabalho. Você pode ser médium nas suas atividades familiares. Não é só nos centros espíritas. Então, em Nosso Lar, existe o Centro de Mensageiros, Centro de Mensagens. E lá, em Nosso Lar, existe um curso onde se estuda as ciências mediúnicas. O mentor espiritual desse livro é Aulus, e ele vai falar disso nos domínios da mediunidade. E são temas que eles estudam nessas ciências: assimilação de correntes mentais. Se você ler o livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha que todo encarnante recebe oralmente, né? Nós chamaríamos aí de Torá oral, né? A lei oral que é transmitida de benfeitores, mestres para os discípulos que estarão encarnando na Terra. Faz um cursinho rápido, Pensamento e Vida, e ali estuda a assimilação de correntes mentais. Está falando de pensamento. Com que você se sintoniza? Quais são suas afinidades? Psicofonia, possessão, desdobramento, clarividência, clareaudiência, forças curativas, telepatia, psicometria e materialização.
Não tem como, porque nós teremos que fazer talvez um congresso em 5 dias para falar um pouquinho de cada coisa. Aqui na casa, o estudo do Livro dos Médiuns durou 2 anos. Então imagine eu querer me arvorar a falar, a tratar desses temas. Nós escolhemos apenas alguns para falar da responsabilidade de cada pessoa. Nós mencionamos que nós estudamos no plano espiritual durante muito tempo. Então permitam-me aqui contar uma história, uma passagem. Está lá nos Mensageiros, no capítulo 7, a história da queda de Otávio. Otávio, ele caiu, pisou no lodo, cada vez se afundou mais, para usar uma expressão de Allan Kardec. E ele então recebe uma benevolência de irmãos que se afinizavam com ele. 6 entidades vão recolher depois que ele desencarna, depois de muito débito que ele contraiu nas suas vidas anteriores. Ao desencarnar, sofre muito. Se você imagina que André Luiz sofreu, imagina Otávio. Otávio, então, é levado ao plano espiritual, é chegado ao nosso lar e tem não uma, mas 6 entidades que o recolhem, que o recebem, que oram por ele, que pedem por ele, que são advogados de Otávio no plano espiritual. E Otávio, então, vai estudar no centro, os Mensageiros, lá fazendo o curso de ciências mediúnicas, e ele estuda durante 30 anos. E, como a misericórdia divina, ela nos oportuniza na contabilidade a pagar o débito e a resgatar os créditos, como vige no universo a lei da interdependência, da repercussão e da interdependência. Porque uma bolinha verde atirada na parede não volta azul, ela volta verde, é a lei da repercussão. E da interdependência, porque se eu faço o mal para ele, em dado momento, pode até ser que ele não me faça mal, mas um outro vai me devolver de alguma sorte, eu experimentarei a reação daqueles atos. E é nesse sentido que Otávio vem encarnando na Terra, com os débitos com as 6 entidades. Depois de 30 anos no plano espiritual, ele recebe a obrigação de vir como médium, atuar em centro, recebe uma mãe que é espírita, e ele, já com 13, 14 anos, vai se tornar órfão. E aí ele vai ingressar no espiritismo, mas ele tem uma determinação, ele contraiu uma obrigação, ele tem dívidas a saldar, tem 6 entidades, e ele terá que recebê-las como órfãos, quando estiver contando com 20 anos de idade. Mas, atormentado, porque é um médium eficiente, recebeu todas as facilidades do plano espiritual para o desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas, acaba consultando um médico. E o médico tem a feliz ideia de dizer para ele: arrume uma mulher e faça com ela a copulação. Tem atividades sexuais. E essa criatura se arvora com a sua sensualidade, se perde, cai cada vez mais, não se orienta mais. E quando é chegada a hora de receber as 6 entidades, porque alguns órfãos, irmãos dele, 3 outros vindo de um novo consórcio do seu pai, porque ele fica órfão de mãe, com 13, 14 anos. Quando ele está com 20 anos, ele vai ficar órfão de pai também. Sobra para ele a madrasta, que tem 3 filhos, e ele com 20 anos vira as costas para essa responsabilidade e cai. E por consórcio sexual, tão somente, ele vai ter um filho e vai ter uma mulher que vai infernizar a sua vida, e ele vai desencarnar com 40 anos, voltando para o mundo espiritual, deixando aquelas 6 criaturas na Terra
sem o seu auxílio. Mas a misericórdia divina vai atendê-las e, infelizmente, ele volta e está lá, e aí encontra-se com André Luiz, preparando uma nova encarnação. O desastre de Acelino. Acelino é médium, e Acelino vai desenvolver a mediunidade. Mas ele acha aquilo tão interessante que ele faz comércio da mediunidade. Ele vai vender, materialmente falando, a sua mediunidade. E aí ele vai cair cada vez mais, porque nós temos todos os exemplos da história que nós precisamos respeitar aquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: dar de graça o que de graça recebestes. Né? Então, nós não podemos fazer comércio daquilo que não nos pertence. O apóstolo Paulo nos ensinou na carta aos Coríntios, no capítulo 12, que os carismas são dons de Deus, e Deus dá o dom para aquilo que for útil, que nós devemos, então, evangelizarmos a nós mesmos para poder utilizar essas faculdades mediúnicas ao bem do próximo. No capítulo 12 do livro Os Mensageiros também, a palavra de Monteiro. Monteiro é um doutrinador de melhor qualidade. Estuda todos os livros, tem todas as histórias de cor, senta ao lado das entidades e acosta a essas entidades, estudava toda a Bíblia, todo o Evangelho de Jesus, toda a obra espírita, a codificação, para apertar os espíritos, humilhá-los, mostrar conhecimento e ficar apenas no plano da esgrima mental. Desencarna e tem um encontro com todas essas entidades que perguntam para ele: por que você sofre desse tanto? Por que você não doutrina-se a si mesmo? Você que sabia tanto? O problema de Monteiro foi que ele apenas doutrinava os outros. Ele nunca se evangelizou, ele não aplicava aquilo que ele ensinava. Tenhamos cuidado com os conselhos que nós nos arvoramos a dar. Porque se você não estiver praticando e sendo espírita, me permitam só contar uma história. Hospital Esperança, plano espiritual, desencarne de Eurípides Barçanufo. Ele pede, no plano espiritual, a oportunidade para fundar um hospital. Porque em um encontro que ele teve com Jesus em sonho, pergunta para Jesus quem eram aquelas entidades que ele ouvia os sofrimentos, e Jesus esclarece que eram os espíritas que desencarnaram, conhecendo a verdade, mas não aplicando essa verdade a si mesmos. Conta-se nessas obras que um casal aqui da nossa cidade, espíritas, desencarnam e chegam no Hospital Esperança em péssimas condições, porque eram pessoas arrogantes, prepotentes e não se evangelizavam. Portanto, lembrando que se nós conhecemos a palavra, nós temos que ter cuidado com a palavra que nós proferimos. O pensamento é força criadora, mas você precisa evangelizar o seu pensamento. E aí nós vamos encontrar, hoje, no século 21, nesta oportunidade, vários centros espíritas que vão utilizar de práticas que não são condizentes com a codificação espírita, com a doutrina espírita. Aqui é apenas um lúdico, mas é um centro espírita que parece uma igreja católica, que nós estamos chamando de espiritólico, porque é a mistura de práticas que não condizem, porque nós não temos santos no espiritismo. Não tem São Eurípides Barçanufo, São Bezerra, mas as pessoas fazem altares com as mesas mediúnicas e dizem que são da mesa branca, da mesa de outra cor, que se não tiver tal roupa, tal cor. Nós vamos encontrar alguns centros espíritas que parece que as pessoas estão querendo usar batina. Então tem que ter cuidado com isso, porque nada contra ser católico, mas façamos como Francisco Cândido Xavier, quando é chegado um irmão que disse
que gostaria de ficar mesmo na Igreja Católica. Então Chico diz para ele: seja um bom católico, vá à missa, confesse, tome hóstia, siga todos os sacramentos, a catequese, enfim, seja um bom católico. Depois você vai encontrar aqueles que não estudam, dando alguns conselhos com base no ouvir dizer. Então alguém aqui diz assim: eu metralhei umas 5 pessoas, moço. E aí ele fala assim: não, fica tranquilo, é a lei da ação e reação. Você só estava sendo a misericórdia divina atuando, então você foi lá e matou aquelas pessoas porque elas precisavam morrer pela mão de alguém. Foi você. Mas nem leu o Evangelho de Deus, que foi nos transferido pelo ministério de Jesus, pela palavra do Mestre. Porque Jesus disse: é preciso que venham os escândalos, mas ai de quem os cometer. Então, se não leu a obra espírita, pelo menos deveria ter lido a obra legada por Jesus. Porque não há lei de resgate espiritual desta forma. Não é assim que você vai evangelizar. Aqui há uma responsabilidade. Aqui há uma responsabilidade. Na realidade, aqui alguém confessou, aqui alguém recebeu a confissão e em nome de Deus está absolvendo. E nós já aprendemos que nenhum ser humano na terra, a não ser Jesus, tem a capacidade de perdoar pecados. E por que Jesus tinha? Porque ele era o medianeiro da sabedoria divina, ele era espírito crístico. E segundo Emmanuel nos ensinou, o único ser humano que evoluiu direto para Deus na terra chama-se Jesus Cristo. Está lá na obra O Consolador. Em outro momento, no Centro Espírita Caminheiros da Regressão: bem-aventurados os que não raciocinam, porque receberão as bênçãos dos Espíritos de luz. E aí ele vai achar, tanto quanto ele, alguém que vai para a dissidência, porque ele fala e reverbera. Então ele vai encontrar uma dissidência, porque há necessidade de estudar. Nós, no advento do Cristo Consolador, nós vamos encontrar os 2 mandamentos dos espíritas. O primeiro é o amor, o segundo é a instrução. Instrução demanda estudo, leitura. E este aqui que busca músicas e vai se arvorar a fazer uma interpretação também aqui, passando a mão. E Jesus, ele esclarecia para nós: tais pessoas não entram no reino dos céus, não permitem que os outros entrem. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos por uma interpretação do teste Rorschach, que é aquilo que eu acho, e a partir do que eu acho, eu não investiguei, não vi mensagens pelo controle universal sendo testificadas e já vou me arvorando aí a falar que sou espírita e lição de moral. Determinada oportunidade nós vimos um irmão dizendo que tinha dificuldade de estudar e ele estava à frente das pessoas conduzindo uma sessão de estudos. E ele não tinha lido nem a obra A, nem a obra B, que ele tinha muita dificuldade, que quando ele ia ler, ele dormia, mas que estava tudo certo, porque nós ainda estamos no início da evolução, então não tem problema. Ele pode até achar que não tem problema, mas não era o lugar adequado para que ele manifestasse esse tipo de situação, porque ele está indo contra o que disse Jesus. Jesus disse-nos para nos instruirmos. E aí nós chegamos então novamente no Consolador. Se nós falamos a respeito do estudo, a pergunta é: o espírita para evoluir necessita estudar e meditar por si mesmo, ou basta frequentar as sessões doutrinárias esperando a palavra dos guias? Emmanuel disse: é indispensável os esforços próprios no estudo, meditação, cultivo, aplicação da doutrina em toda, repito, em toda a intimidade de sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, estudar, não apenas o que eu estudei,
meditar sobre esse estudo. Cultivar, porque isso é uma semente. Qual é a terra que está sendo cultivada? Hoje eu absorvi um ensinamento, mas estava num estado de espírito que talvez a minha compreensão pode não ter sido a mais adequada. Então eu vou ler novamente. E quantas vezes nós vamos preparar algum material para uma palestra, para um estudo, abrimos um livro e lemos, falamos, nossa, eu não tinha visto isso. Quantas vezes você vai abrir o livro dos médiuns ou o livro dos espíritos e vai verificar que ali há uma verdade nova que foi escrita em 1861 ou em 1857, mas é uma verdade nova para mim, porque a verdade já estava lá, mas eu não havia ainda meditado. Depois de meditar, depois de cultivar, aí você tem um produto que você vai aplicar para si mesmo. Então eu uso um exemplo para mim. Eu, quando entro para o Espiritismo, começo a conhecer algumas verdades, começo a questionar as minhas condutas, eu me descubro um ser humano que não era perfeito. Ora, como eu estava achando que era perfeito. E eu comecei a perceber que frequentar o bar não era o mais adequado para mim. Em dado momento, a bebida alcoólica não era mais adequada para mim. Eu estava cultivando aquilo que eu li. Certa vez eu percebi que a carne vermelha não me fazia bem, porque eu começava a observar como eram os meus característicos, porque cada um de nós tem uma deficiência central. Há um estudo de Haroldo Dutra Dias, e ele vai mencionar Leonel, um espírito obsessor, dando uma aula de espiritismo, e que ele vai dizer, todos nós temos um defeito central, algo que é aquilo que move-nos por encarnações, por anos, por décadas, por séculos. E é essa brasa que está ali, uma centelha, que o espírito obsessor simplesmente sopra para que pegue fogo e a partir disso fazer a sua vida um inferno. Então, quando eu vou aplicar o conhecimento na minha vida, eu preciso afastar de mim aquilo que me faz mal. Então, a sensualidade que me aflorava, eu comecei a perceber da onde vinha. Vinha de mim mesmo. Mas o que ativava a minha fogueira? Então, eu passei a evitar aquilo que atiçava a minha fogueira. E comecei a aplicar isso em toda a minha vida. Mas, como nós precisamos evangelizar-nos a nós mesmos, cada um tem que descobrir o seu defeito central. É a vaidade? Então dinheiro é uma coisa que talvez você não possa ter, porque você vai ter uma queda. E por aí vai, você vai vendo todas as outras. Mas por que nós estamos falando dessa situação a respeito do conhecimento, de cultivar o estudo, né? De que nós devemos conhecer a codificação espírita? É que o livro Os Mensageiros, que a gente mencionou agora há pouco, traz essa informação. O habitante da esfera invisível, ele não é um irmão que porque desencarnou se tornou espírito puro. Ele não é sempre um espírito superior. Ele é uma pessoa que está no nosso mesmo ciclo evolutivo, porque desencarnação não expressa santificação. E nós vamos encontrar em toda a história legada por André Luiz, coleção Vida no Mundo Espiritual, psicografia de Francisco Cândido Xavier, todas as esferas no plano invisível que coadunam com a questão 100 do Livro dos Espíritos, demonstrando as diversas classes dos espíritos. Então, há uma necessidade de, quando eu quero uma mensagem do plano superior, se eu quero desenvolver mediunidade, atuar no campo da faculdade mediúnica, eu preciso lembrar quem serão os comunicantes.
Uma mensagem, ela tem o tríplice aspecto. E essa é a mensagem que os Espíritos querem enviar para nós. Por isso que nós devemos nos preparar. Porque aquelas outras mensagens que nós vamos vendo por aí, materializada em livros antidoutrinários, elas não têm apelo ao seu senso de filho de Deus. Ela também não te adverte para que você faça um inventário da sua vida conhecendo a você mesmo. E também não te motiva a você se integrando nessa responsabilidade para estar desenvolvendo uma mediunidade ao lado do Cristo. Que essa é a única mediunidade que interessa para o plano superior. Mas o médium, sabendo disso, ele precisa de um ambiente. Um ambiente nem sempre é propício. O ambiente de uma sessão espírita de fenômeno, por exemplo, ele necessita de um apoio espiritual muito maior do que de simples atendimento de um trabalho de passe ou de estudo. E diz Emmanuel no livro Consolador, na questão 371, que nem todos os centros são dotados de possibilidades, porque eles não estão preparados, são núcleos despreparados. E a preparação, ela se dá através do aprendizado da codificação. Na questão 372, 373, ele diz o seguinte: uma sessão espírita tem que ser um lugar, um cenáculo, um ambiente fraterno, simples e humilde. Mas você vai chegar em centro espírita que está preocupado com a pintura, com o muro, ele está preocupado com o ar-condicionado, com o equipamento de primeira geração. Nós temos outros ambientes para fazer isso, mas o centro espírita tem a necessidade de ser um ambiente humilde, porque ele vai tratar com uma diversidade de espíritos, encarnados e desencarnados. Então você, pela pompa, pode já começar a fazer asepsia de espíritos. E deve considerar a codificação. Porque simplicidade, humildade e sinceridade são expressões que vão te levar para o seu eu profundo, para o seu eu. Numa passagem, Evangelho de Lucas, Jesus encontra Marta e Maria, está no capítulo 10. Maria é a expressão do nosso eu profundo, Marta a expressão do mundo material. E ele diz assim: você está aí às voltas em atender os discípulos, fazer o almoço, servir a casa. E ela passa e fala assim: Senhor, está vendo que a Maria está aí, não está fazendo nada? Só faltou, se fosse nós, ela fala assim: está vagabundando. E eu estou aqui trabalhando, manda ela vir trabalhar comigo, porque naquela sociedade o homem é que determinava, e como ele ali era a autoridade, ele que deveria mandar, e ela estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. E ele diz para ela que ela ficou com a melhor parte, que Marta, ela tinha ficado com o mundo material, mas Maria ficou com o eu profundo. Por quê? Porque quando você se volta para dentro de si mesmo, você está procurando o Cristo que está dentro de você. O ambiente, ele influencia, porque Kardec, lá na Revista Espírita, lá em 1859, ele diz o seguinte: num ambiente espírita, nós temos as diversas influências do médium, porque nós somos energia. O ambiente tem energia, e a pessoa que interroga o espírito também. Aqui, se a gente pudesse brincar com a energia elétrica, nós não estamos falando nem de 110, nós estamos falando de 220, porque aí você tem uma corrente alternada e tem um neutro, né? Então essas influências, elas agem e reagem umas sobre as outras. Elas podem se neutralizar, elas podem se corroborar, mas como é que nós vamos fazer a sintonia de todas essas forças? Não é isso? E aqui no livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva tinha um grupo em Belo Horizonte, pertencia ao grupo de Francisco Cândido Xavier, e vai estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, e escreve uma obra chamada Estudando a Mediunidade, e aí tem esses desenhos, né? Porque se a gente diz assim: se você não entendeu, eu vou desenhar para vocês que o Martins Peralva fez. E ele disse assim: olha, tá vendo aquilo que o Kardec falou na Revista Espírita? Sabe o que o André Luiz está ensinando? É isso aqui, ó. Olha, um médium precisa estar numa faixa espírita, uma faixa espiritual de proteção de um espírito superior, que é o diretor,
do médium, do trabalho mediúnico, para que os comunicantes entrem nessa faixa e que não sofram as influências do ambiente. Porque nós chegamos com sono, cansado, com sede, a gente chega com má vontade, a gente chega com vingança, com ódio, com revolta, com aflição, com curiosidade. Poucos cooperam, alguns têm fé. Isso em todas as reuniões. Por isso, no Consolador, o Emmanuel diz que são poucos os cenáculos que são habilitados para as atividades mediúnicas. O que adianta você ter um ambiente, que ele é um ambiente, parece, num plano material bom, sendo que as pessoas são melindradas. E nós vamos mostrar os melindres aqui, que faz parte da evolução de nós todos. Mas nós somos melindrados. A partir do momento em que aquilo que falamos não é ouvido, nós já queremos nos afastar. A ideia que damos, a tinta que nós queremos que pinte a parede, a mesa naquele lugar, se não vai chamar o médium meu amigo. Então nós temos aqui, senhores, esse ambiente, as diversas energias. Ora, mas mesmo sabendo disso, tem centro espírita que procura o desenvolvimento prematuro da mediunidade. Então aqui nós vamos buscar os perigos da mediunidade, os perigos inconvenientes da mediunidade. Na questão 221, pergunta-se: a faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? Aí os espíritos responderam para Kardec: às vezes anormal, mas não patológico. É por isso que nós precisamos estudar, porque se a pessoa não sabe o que é patológico, ele tem que chamar alguém para dizer no nosso círculo o que são patologias, o que é patológico. Assim sendo, nós precisamos ter um dicionário do lado, ter alguém que conhece de fisiologia do outro. Porque patológico, ele está dizendo, não é doença, pode ser anormal. Pode ser uma faculdade que a pessoa não está controlando ainda, ele tem dificuldade de controlar, mas doença não é. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Pode. E na hora que você estiver cansado, pare. Mas você vai para centro espírita, porque eles não deixam você parar de trabalhar enquanto o serviço não termina. E não funciona desse jeito. O médico tem que dizer, eu estou cansado. E ele tem que ter sinceridade. Porque não é porque ele está com uma picanha lá para assar mais tarde, uma cerveja na geladeira, que tem que dizer isso. Se ele tem uma atividade, tem que respeitar essa atividade. O exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo, no tocante às condições de rigidez, excluindo os casos de abuso. Ele diz assim: há casos em que é prudente, mesmo necessário, abster-se ou pelo menos moderar o uso da mediunidade. Isso depende do estado físico e moral do médium, que geralmente o percebe. Quando ele começa a sentir-se fatigado, deve abster-se. Bom, então, cansou? Para. Voltando aos médiuns. Os médiuns são aqueles cuja faculdade é inerente ao homem. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada. Mas deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todas da mesma maneira. Os médiuns, geralmente, têm aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos. O que nós queremos com isso? Ninguém traz estrelinha de Davi na testa para falar que é médium. Tenha cuidado quando alguém diz para você que você é médium, que você precisa ir para a câmara de passe ou precisa desenvolver a sua mediunidade. Conheça-te a ti mesmo. Se você for médium, você vai saber. A mediunidade, ela tem graus. Então leia o livro dos Espíritos. Por quê, gente? Porque os inconvenientes, como nós estamos mostrando ali, vai causar muitos desastres. Só para a gente fazer uma lista do livro dos médiuns, quem são os médiuns imperfeitos? Porque para Kardec existem médiuns imperfeitos e bons. Os imperfeitos são os obsedados, os fascinados, os subjugados, os levianos, os presunçosos,
orgulhosos, suscetíveis, mercenários, ambiciosos e de má fé. Os egoístas, os ciumentos. Os bons são os sérios, os modestos, os devotados, os seguros. Nós temos muito mais maus médiums do que bons médiums, porque há um desenvolvimento prematuro, não há um estudo a respeito da sua faculdade mediúnica, e aí o desastre acontece, né? Funciona basicamente assim. Isso a gente buscou na obra do Chico, na obra de André Luiz. Aqui é o Aulus falando, tá, gente? O Espírito Aulus. Você tem o presente, sua vida presente. Então você tem na vida presente possibilidades divinas. Você tem um caminho à sua frente. Por quê? Se nós temos o livre-arbítrio, escolher entre o bem e o mal é com você. Então, você tem possibilidades divinas? Se você escolhe o bem, possibilidades divinas. Mas você tem um passado. Por que eu sei que nós temos um passado com tendências inferiores? Porque se eu sou espírita, se eu leio a classificação dos espíritas, se eu descubro as ordens em que nós estamos, e se eu verifico que eu então estou encarnado na Terra, Santo Agostinho vai dizer que é um local de provas e expiações, mas que estamos aí numa transição para entrar numa regeneração. Mas eu tenho prova e tenho expiação. Então eu não sou bonzinho. Se eu estou aqui, porque meu passado é de tendências inferiores. Eu sei que eu não tenho missão. Posso ter uma tarefinha, missão eu não tenho. Não tenho capacidade, não tenho afinidade com a espiritualidade superior para missão. Então eu tenho um passado de tendência inferior. O futuro é o resultado da minha escolha. Eu escolho as possibilidades divinas ou eu vou escolher as deformidades, as minhas tendências degeneradas. Porque a falta de caráter está aqui, mas eu só perco no presente para a minha falta de caráter porque eu tenho prazer naquilo que eu fazia de coisas ruins do meu passado. E ela me chama mais atenção do que o presente. Porque o presente é como disse Alcione, é como o Evangelho, que é uma montanha, um vasto caminho ascensional. Meu irmão, você já subiu uma montanha? Suba uma montanha. É a montanha do Evangelho. Então eu tenho que escolher as possibilidades divinas que estão à minha frente. A renúncia, a abnegação. Então eu faço uma escolha. E a escolha é fracasso de médiuns. Porque muitos vão escolher o plano material. Vamos reunir para fazer a sopa. Aí eu arrumo uma série de situações para falar mal da sopa, da gerência da sopa, da cor da sopa, do sal da sopa, do que vai colocar na sopa para eu não ir na sopa. Mas por quê? Porque a culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. Então eu vou pôr no outro. Mas sou eu que não quero. Então eu não estou escolhendo as possibilidades divinas. Porque eu vou, na Terra, estar com pessoas que eu não gosto. E é claro, por quê? Porque nós aprendemos com Haroldo Dutra Dias. Se você quer se ver livre de alguém, ame-o. Ame-o. Ame muito. Ele nunca mais vai aparecer na sua frente. Mas, se você quer viver ao lado de uma pessoa, não quer perdê-la, odeie. Porque vai virar uma algema. Porque o ódio vai atrair. Porque nós nos atraímos pelas deficiências. Se eu odeio, eu faço mal. A pessoa encarna do meu lado como filho, pai, mãe, irmão, professor, tio, tia, meu companheiro da sopa, meu companheiro da atividade mediúnica. Aí aparece aquela criatura, você nunca viu e não sabe por que diabos você não gosta. Ah, não sinto bem, energia ruim. Mas tem outras que você se sente bem demais, porque é amor. Mas de repente essa pessoa vai para um outro lugar e você não a encontra mais. Porque você, de tanto amá-la, a livrou da sua presença perniciosa. Porque você continua se afinizando com aquelas ruins que estão do seu lado. Mas o passarinho lindo, bonito, voou, está livre. Então são escolhas. E aí nós vamos então agora, seguindo esse caminho, só falar um pouquinho das manifestações da mediunidade. As manifestações da mediunidade
ocorrem anímicos, né? São manifestações da mediunidade por fenômenos anímicos, e aqui há uma participação do médium que pode ser consciente ou inconsciente. Consciente, ele sabe que está participando. Inconsciente, ele está recebendo uma mensagem e de repente é uma personalidade passada dele que está dando uma mensagem. Então ele está inconsciente. Mas é animismo porque é o próprio espírito do médium. É só isso. Não vamos... Agora, é claro que existem mistificações. Alguém fala que está havendo ali uma manifestação, não está nada, está inventando moda. Isso tem, né? Mas tem bons médicos, bons advogados, bons engenheiros, bons espíritas, mas tem aqueles que não são tão bons, não é isso? Então, há aqui a esterilização de sentimentos do próprio médium em razão de recordações do passado. Então, ele pode supor, incorporar uma personalidade diferente, mas é uma reminiscência que está aqui cristalizada, um pensamento viciado. A gente falou, de certa forma, no plano espiritual, quando a gente falou de Pausanias, que desencarna e fica lá na antiguidade. Então ele está em Roma, no templo de Minerva, ali ele desencarna, e ele não percebe essa desencarnação, e ele fica tão irado, e aquele pensamento ali não deixa que ele vá embora, ele fica no lugar materializando, se desmaterializando por conta de uma cristalização mental. Isso quando ocorre com você encarnado, você pode manifestar alguma situação de ira, né? Alguma situação de comunicação da sua própria personalidade, trazendo um ensinamento ou nada, né? Manifestando algum sentimento, um choro, uma tristeza, um medo, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos verificar que há um estudo feito por André Luiz, num centro espírita, que nós ali, pela leitura, pelas pessoas, pelas falas, pela obra de Francisco Cândido Xavier, pelos depoimentos, as entrevistas, nós vamos ter a ideia de que parece que é o centro do Chico, que é uma mesma história contada por Arnaldo Rocha numa outra situação, dando nome aos médiuns. E eles vão mostrar que uma médium via a aproximação de um espírito, e aí era um espírito que conhecia a médium, mas ela, desdobrada, tinha a reminiscência de uma outra personalidade que tinha uma situação com aquele espírito que lhe causava espécie, que tinha ali uma atração não muito boa, né? Então pode acontecer. E temos aqui os fenômenos espíritas, que são os fenômenos mediúnicos, onde há uma atuação direta do espírito desencarnado sobre o encarnado. Alguém pode até questionar aqui, a gente respeita, que o médium aqui está participando. Ele pode participar, mas ele cede, né, o seu organismo físico para que o espírito se manifeste, senão não tem condição, né? Então, mesmo o extasiado é fenômeno espírita, mesmo aquele que não está extasiado é fenômeno espírita, né? Nós não vamos entrar em detalhes aqui, não é o objetivo do estudo de hoje. Então nós temos aqui um receitista, né, que também tem aqui o espírito médico receitando através do médium, né? E aqui toda uma situação. Isso aqui vocês encontram para estudo mais aprofundado no livro do Martins Peralva, conforme eu mencionei, chama Estudando a Mediunidade, e ele estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade. Aqui, uma daquelas tantas que nós falamos, nós extraímos aqui a escrita mediúnica, né? Como é que ela funciona? Então a escrita mediúnica tem lá um diretor espiritual para que haja uma faixa de proteção do médium, para não ter interferência. Senão você liga aqui o radinho, vem lá um outro espírito, que aqui não está catalogado, e de repente entra você está na 1120, que é a difusora, e aparece ali uma PRA5. Você fala, nossa, mas nem tem esse trem mais. Então o que está acontecendo? É a estaçãozinha aqui recebendo uma outra onda. Então, para que isso não aconteça, tem o diretor espiritual, e vem nessa faixa vibratória, entra o espírito que vai receitar, usa o médium, e aqui você tem a escrita mediúnica. Lá na psicografia funciona na mesma situação aí, né? Outras situações aí, nós temos a psicofonia consciente, a psicofonia sonambúlica. A psicofonia consciente, o médium controla o comunicante, ele recebe suas palavras, que primeiro entram na sua mente,
e ele verifica se são boas palavras ou não, controla e transmite. Há a psicofonia sonambúlica, mas aqui é importante a gente se deter. Se na psicofonia consciente tem uma facilidade do médium controlar, o comunicante na psicofonia consciente sempre será um espírito inferior ao médium, porque senão ele não controla. Ele não vai controlar. Então, psicofonia consciente, se o espírito não é inferior, ele não controla. Nesse caso aqui, como existe um diretor espiritual, pode haver o comunicado do espírito inferior, do médio e do superior, como acontecia com o Emmanuel dirigindo a mediunidade de Chico Xavier. Então vocês vão encontrar isso naqueles livros Vozes do Grande Além. O outro me fugiu agora, mas a gente vai lembrar, daqui a pouco vem, né? Então, Vozes do Grande Além é uma hipótese, né, para vocês estudarem. Simplesmente, se for o médium controlando e não tiver uma direção, ele tem que ter cuidado, porque pode vir coisa. Como nós temos mediunidades que não são dirigidas por ninguém, nós vamos ver o produto dessa mediunidade que não está muito kardeciano. Não está Jesus nem de longe. Lá na psicofonia sonambúlica, nós vamos ter o médium desdobrado. Ora, como é que o médium desdobrado age? Ele tem condição de controlar o espírito comunicante? Sim. Por quê? Pela ascendência moral. Então, se ele tem ascendência moral, ele pode permitir, saindo do corpo, ele fica de ladinho ali, tá certo? Ele fica de lado e ele permite o uso completo. Então o espírito se sente mais tranquilo para comunicar, mas tem que ser inferior. Por quê? Porque na hora que vai falar uma palavra que não está condizente, ele rende, porque passa pelo cérebro dele, só que ele dá uma liberdade para o espírito comunicar. Então na psicofonia sonambúlica nós vamos ter o controle do médium, desde que ele tenha uma ascendência moral. Se ele não tiver, e não tiver um diretor espiritual, cai na mesma hipótese do anterior, e aí vira bicho. E aí nós vamos ter as quedas. E é isso que nós queremos mostrar nessa questão de estudar o espiritismo. De o que eu sou? Eu sou espiritista? Praticante? Ou eu pratico o espiritismo? Então eu conhecendo, eu vou verificar que eu vou ter também outras faculdades. Clarividência, clareaudiência, todas elas percepções da mente. O clarividente, o clareaudiente acha que está vendo com o olho da carne, que está ouvindo com o ouvido da carne também. Mas ele não está. O seu cérebro sim está ouvindo e vendo, sem utilizar as células do ouvido e do olho. Por quê? Porque o espírito ele vê 360 graus. O espírito todo é um olho, o espírito é todo um ouvido. Mas para encarnar na Terra e ficar bonitinho, né, esteticamente, o ouvido está aqui, o olhinho está aqui, né? Porque seria um negócio, de repente você começava a virar aqui 360 graus e tem um problema. Já dirigiu tentando ver 360 graus? Né? Você vai trombar com o poste. Então, os olhos materiais, eles na verdade são como óculos, mas o que está vendo é a mente. Está usando o cérebro, mas não as células exatamente do órgão que foi, né, moldado ali para o espírito. Então, as chaves que nós usamos para comunicar entre os dois planos, espiritual e físico, está no cérebro. Não é o nosso objetivo aqui, mas a epífase, né, a glândula pineal, que já tem estudos de revistas americanas, com estudos publicados por doutores, dizendo que não atestam mediunidade de Chico Xavier, muito menos a existência do espírito André Luiz. Mas eles disseram, o que foi escrito lá pelas décadas de 40, 50 e 60, é verdade, nós constatamos. E o Kardec lá no item 8, item 8 ou 9, salvo engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do primeiro capítulo, ele vai falar da aliança da ciência com a religião, né? Ora, então, qual é, dentro disso tudo, das faculdades, das manifestações mediúnicas, qual é a maior necessidade do médium? Nós
esclarecemos, evangelizar-se. Mas o Emmanuel, ele não fala que evangelizar é ler evangelho e ficar fazendo como eu estou fazendo aqui agora, citando de cabeça alguns itens desse ou daquela informação, daquela obra, daquele livro. Sabe por quê, gente? Porque informação informa. Mas para a gente se evangelizar, a informação precisa transformar. Informação que só informa não serve de nada. Informação que transforma, esta está no caminho da evangelização, que é formação doutrinária, dominar os evangelhos, ter autoridade moral, muita fé e, sem dúvida, amor. Isso está no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, editado pela FEB. Por quê, gente? Porque, na realidade, para que você exerça a sua faculdade mediúnica em qualquer grau, é necessário você estar afinizado com o Espírito da Verdade. E aqui nós temos uma informação muito interessante. Alexandre, um espírito que trabalhou na codificação, lá no livro Os Mensageiros, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. André Luiz, participando dessa reunião que aconteceu, ouve: mediunidade requer afeição ao Espírito da Verdade, pois ele, Espírito da Verdade, é o próprio Senhor. Então nós não precisamos mais ficar brigando. Quem é o Espírito da Verdade? É Jesus. Por que está falando de Jesus no movimento espírita? Alexandre está atestando, porque Senhor é a expressão que nós utilizamos para o nosso Divino Mestre, para aquele que se encarnou na Terra como Jesus Cristo, e para nenhum outro. Mas se tem aí a necessidade do médium, tem também o inimigo do médium. O maior, ele mesmo, reside nele, reside em todas as deformidades morais: personalismo, ambição, ignorância, rebeldia, inferioridade moral, invigilância e leviandade. Está lá no Consolador. Bom, aquele que é espiritista prático e que não pratica o espiritismo com base na doutrina, ele está sujeito à obsessão grave e está sujeito à obsessão simples. E rapidamente, para a gente aí já caminhando para o encerramento, vamos só dar uma passada por isso. Como a gente falou da codificação, eu busquei nas manifestações físicas, item mediunidade, do livro A Gênese. Kardec, na página 51, diz assim: obsessão é uma ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Ela pode ser apenas moral, então ela não tem um aspecto de sensibilidade, não está aparente, está interior. Você tem que começar a prestar muita atenção em si mesmo ou naquele outro que está sendo obsedado, para ter noção de que há ali uma deformidade moral. Mas tem como? Aprenda com o livro dos Espíritos, do livro dos médiuns. E pode perturbar, ela pode começar a se exteriorizar, ela começa a perturbar. Ela pode acabar com a faculdade mediúnica de um bom médium que deixou-se levar pela obsessão, ou pode ser imperfeição moral que decorre das suas imperfeições propriamente ditas, já que ele é o seu maior inimigo dele mesmo. Então ele se deixa corromper e aí ele atrai, porque nós somos um ímã, nós atraímos, somos como a Terra, né? Um grande magneto, mas nós somos ímãs, nós nos atraímos. Não estamos aqui hoje por acaso, nem eu, nem vocês, nós nos atraímos. E nós atraímos os espíritos bons e os maus. E então a obsessão simples, ela aparentemente é isso, já é muito ruim, mas não fica só nisso. Então nós vamos ter subjugação, que está no livro dos Espíritos, está no livro dos Médiuns, está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, mas também chamada de subjugação. O Kardec não quis usar esse nome possessão, porque já havia se cunhado esse nome e dava a falsa impressão de que havia o fenômeno que muitos hoje chamam de incorporação. Incorpore. Corpore é corpo, in é dentro. Dentro do corpo, no Espiritismo, não existe. Kardec explicou isso na codificação. Não sei por que as pessoas continuam errando. Porque ele não usou o nome possessão, porque não existe a possibilidade de um espírito tomar o corpo de um outro espírito. Porque o espírito se liga a um corpo no momento da concepção e não mais se desliga a não ser com a morte.
O espírito pode se afastar e pode permitir que um outro utilize o organismo, mas ele controla. Não há alguém que entre na sua casa de morada. Se nossa aldeia é o nosso templo espiritual, o nosso corpo, ninguém entra no nosso corpo. Não há espírito que se incorpora. Há sim um fenômeno da subjugação, que pode ser permitida por um médium e pode ser não permitida. Quando nós falamos ali do uso no êxtase, em que o médium afasta e deixa o organismo ser usado, ele está subjugado, mas ele permite. Ele permite porque ele confia no seu diretor espiritual. Então, o espírito não entra num corpo como entra numa casa. Ele assimila um espírito encarnado com os iguais defeitos e qualidades. Então, quando a criatura vem, você pode ter certeza que você abriu a porta para ela. Você está chamando. Aqui hoje eu fiz um pudim, tem um café, vem para cá. É sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Ora, isso aqui já está dando ideia da fascinação. Por quê? O subjugado não está usando seu corpo, ele está usando sua mente. E com a sua mente você está agindo no seu corpo. Mais grave, fascinação. Aqui nós temos o livro Libertação. Francisco Cândido Xavier psicografa por ditado de André Luiz. Libertação é o livro onde nós vamos ter o Papa Ugolino, e ele é Gregório. E Matilde, sua mãe espiritual, quer libertá-lo. Mas ele está obsidiando quem? A filha de Gúbio. E Gúbio é destacado por Matilde para ir lá salvar Gregório. E não para salvar sua filha. Mas ele vai utilizar de inteligência, e vocês verão nesse livro como o espírito puro reage, como ele age, e como ele é dócil, e como ele vai realizar e completar sua tarefa. Porque vocês vão perceber nesse livro mediunidade de efeitos físicos, como nós chamamos na Terra, se é que podemos utilizar essa figura, mais um espírito, no plano espiritual, desmaterializando, junto à natureza, para que Matilde, que está num outro grau, num outro orbe, venha materializando-se para que Gregório a veja, para que ela o salve e o leve, e eles vão se reencarnar na Terra como mãe e como filho. Essa notícia está lá no livro Libertação. E se a gente não estiver muito enganado, Gregório está encarnado ainda. E nesse livro, Libertação, nós vamos ver a atuação de ovoides, que são espíritos transformados naquela coisa estranha, por hipnotismo, que estão, por sua vez, como vampiros ou como carrapatos, jungidos ao espírito da filha de Gúbio, sugando todas as suas energias. E ali ela está fascinada, porque ela não tem mais vontade. Numa fascinação, há uma vítima sob o controle de um grande hipnotizador. E Gregório era um grande hipnotizador. Mas ali ele estava através de outros. Leiam esse livro, maravilhoso. A sintonia é por débitos do passado. E pode acontecer até a licantropia deformante. Isso pode acontecer até numa reunião mediúnica. A pessoa, o espírito governado, o espírito fascinado, o espírito hipnotizado, ele está sobre o governo do seu perseguidor, do hipnotizador. E ele pode então imitar costumes, posições, atitudes de animais diversos. Olha aonde chega a humilhação. Né? E o mais importante, a gente lendo Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, que eram os 2 livros que eu queria mencionar, estudando esses livros, nós verificamos que no centro onde Francisco Cândido Xavier atuava, eles faziam uma estatística, está nesses livros, entidades que vinham para ser atendidas no seu centro. E ali, durante um ano, 3.000 entidades, depois
encaminhadas mais 400 que retornavam. No final, no centro de Francisco Cândido Xavier, num ano, conseguiram um resultado com 18 entidades, às vezes com uma entidade, porque era feitas as estatísticas nesse período, está ali nos anos 50, e muitos centros espíritas dizem que encaminham espíritos de roldão. E nós vamos aprender que na fascinação, e acontece muito, nós podemos perceber nas sessões de desobsessão que acontece e que nós vamos ver espíritos fascinados. Não se pode separar imediatamente, porque estão jungidos. É como se fosse um espírito colado no outro. Eles não ocupam a mesma residência, mas os espíritos estão totalmente afinizados. E se você tirar, você pode inclusive matar. Bom, pessoal, aqui nós separamos para que a gente possa ponderar da nossa atividade, da nossa ação, do nosso estudo, do nosso crescimento. Todos somos médiuns, foi falado aqui. Mas se você pretende desenvolver ou já teve alguma notícia de um desenvolvimento de faculdade mediúnica para fins de futuramente exercer um mandato mediúnico, o mandato mediúnico, para quem não sabe, é um exemplo prático, Francisco Cândido Xavier. Tem Emmanuel dirigindo e o médium encarnado na Terra. Todos os espíritos que se comunicam porque era permitido pelo diretor espiritual, por Emmanuel. Então, para exercer um mandato mediúnico, há necessidade de se afinizar com um irmão que vai ter a sua confiança, que você também vai ter a confiança desse irmão. Então é necessário aprimoramento íntimo, o seu eu, o seu interior. É que eu vou falar com um espírito bom e vou falar com um espírito não tão bom. Como é que está o meu íntimo para tratar com essas criaturas? Porque a gente tem uma mania, como acontece na obra, falamos tanto de Emmanuel, tanto de André Luiz, eu nunca vou esquecer o irmão nosso chamado Humberto de Campos. E nessa obra de Humberto de Campos, nós vamos encontrar, num dado momento, Pedro, o apóstolo, saindo aos berros e aos chutes, com uma entidade encarnada que vem para receber assistência na sua casa do caminho. Não só essa, mas como outras. Num outro momento, mesmo Humberto de Campos conta que Pedro é designado por Jesus Cristo para atender uma família. E Pedro volta cheio de reclamações. Nesse momento, Jesus diz para ele: eu só pedi para você atender a família. Num outro momento, você tem que atender um sofredor, e o sofredor normalmente está mandando em você. Como é que estará o seu estado de espírito, o seu íntimo? Como é que está a sua dignidade pessoal? Porque se eu só faço mal no meu trabalho, o médium, ele aplana os seus caminhos. Não é a espiritualidade superior. É o médium que é obrigado a aplanar os seus caminhos. Os joios que vão aparecendo é ele que tem que arrancar. E a dificuldade chega, porque com os apóstolos, com aquela mediunidade sublimada, eles sofreram toda a ordem de vilipêndios, de sarcasmos, de maldades físicas. Você tem que se resignar para exercer a sua atividade mediúnica, porque a mediunidade vem, é um dom, mas as dificuldades, essas, nunca a espiritualidade irá retirar, porque a misericórdia divina deixa você sofrer toda a ordem de dores, porque está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou estudar a paciência. A dor é a bênção que Deus envia para seus eleitos. E a gente se pergunta, mas eu não ia estudar a paciência? Ele começou a falar sobre a dor, mas é assim que você vai obter o mérito de ser paciente. Disposição para servir. O médium, ele vai ser médium 24 horas por dia. Eu só vou atender nos dias que eu posso. As minhas atividades materiais, elas vão ser mais fortes do que a minha obrigação.
porque eu assumi uma obrigação com o plano espiritual. E você está achando que foi por acaso? Não, nós mostramos aqui que há uma escola em que nós frequentamos e assumimos lá no plano espiritual que nós iríamos desenvolver esse trabalho na Terra e que nós encontraríamos irmãos. Então, melindrar não pode estar no seu dicionário. Você não pode saber o que é melindrar. Eu melindro, tu melindras, não pode ter. Melindre é a suscetibilidade. Você está um passo da obsessão. Para cair na fascinação é tranquilo, porque você está abrindo portas e deve se preparar. E preparação chama estudo. Espíritas, amai-vos, instruí-vos, porque o amor, Jesus só repetiu. Perguntado quais são os maiores mandamentos, ele diz assim: como você lê na lei? Falando para o sacerdote que o perguntava. E então o sacerdote responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Ele falou assim: então esses são, nesses 2 mandamentos estão contidos a lei e os profetas. Faça isso e terás a vida eterna. Porque era isso que o sacerdote perguntava: como eu faço para obter a vida eterna? Então ele já disse que era para amar lá atrás. Aqui ele só repetiu: continua amando, mas agora tem que instruir. Não dá mais. Porque como é que você quer ser espírito puro se você não sabe lei da física, se você não sabe matemática? Porque entre a distância da Terra com o Sol, que não é nem mais quente nem mais frio, existe uma lei. Existe uma distância. Por que a Lua está onde está? Porque se ela estiver mais perto, nós vamos ter um problema. Se ela estiver mais longe, nós vamos ter outro. O Sol mais perto é muito calor, o Sol mais longe é frio. Tem que ter cuidado. Então precisamos nos preparar. E é preparação de todos os modos. Então no mandato mediúnico, quando pudermos chegar lá, nós teremos uma aura lúcida, uma mediunidade cristã, um longo tempo de renúncias, um contato constante com o diretor espiritual da tarefa, atividades no bem e diversos sacrifícios, associação íntima com o instrutor e paz com a tarefa. Quantos médiuns caem na questão da mediunidade cristã? Não renuncia nem no primeiro dia. O contato com o diretor, muito pouco sabe o nome. O início da mediunidade de Divaldo Franco no encontro com a sua benfeitora, ela só assinava como espírito amigo. Mais tarde ele veio descobrir quem ela era. Associação íntima com o instrutor, no livro, onde nós verificamos as atividades do Centro Espírita, onde atuava Chico Xavier, Pedro Leopoldo, nós vamos ver a associação íntima com o seu mentor espiritual. Mas naquele filme, para quem assistiu o filme da vida de Chico, vamos ver que em dado momento ele está utilizando lá o seu momento íntimo no quarto, para vestir sua roupa, colocar sua peruca, e de repente aparece do lado quem? Emmanuel. Então tem que ter essa disposição dessa associação, paz com a tarefa. E foi isso que nós pudemos colecionar das obras. Não é muito, mas é o pouco que eu poderia tentar transmitir. Eu quero agradecer a benevolência de vocês. Eu estou no Lar da Caridade, contando com a caridade do Cacildo de nos convidar, e mais ainda com a caridade de vocês de nos ouvir. É um privilégio a gente poder falar para alguém, porque nós não deixamos de aprender nos nossos estudos. Aquele que fala, ele não fala para o outro que ouve. O primeiro que deve aprender com a fala é o próprio que está falando, porque o ouvido mais próximo é o meu. Então, sintam-se participantes de um estudo. Houve uma oportunidade de nós colecionarmos pérolas. A espiritualidade nos legou diversas pérolas. A gente ainda não conseguiu fazer um anelzinho com essas pérolas, mas quem sabe unidos nós possamos fazer no futuro um colar de pérolas. E é com esse sentimento que eu agradeço a vocês pela oportunidade, pela paciência, pelo amor, pelo carinho. Eu quero que vocês levem para a casa de vocês o amor de Cristo, o amor de Jesus, e que a gente possa ter contribuído para o crescimento íntimo e interior, que é o que interessa. E com isso nós encerramos. Obrigado, Cacildo.